Oi gente, eu sou a Aline Gomes, atriz e diretora teatral, e este é o primeiro encontro da disciplina Prática Dramatúrgica, uma disciplina que envolve conhecimentos da área do teatro. Seria uma disciplina muito mais prática do que teórica a princípio, e os conceitos seriam abordados a partir do trabalho prático em sala de aula. Porém, podemos fazer o mesmo percurso, mas ao contrário. Então, a gente vai nesse momento discutir teoricamente alguns conceitos que posteriormente vamos colocar em prática. E por que uma disciplina com o nome Prática Dramatúrgica num curso para cantores? Dramaturgia, no seu sentido mais genérico, é a técnica ou a poética da arte dramática. Antigamente entendia-se a dramaturgia apenas como o estudo dos textos teatrais, porém o seu sentido mais recente tende a englobar tanto o texto como a realização cênica. E os cantores também participam de obras dramatúrgicas, como óperas, operetas, teatro musical. Então é necessário que se tenha uma formação nesse sentido também, para que tenham condições de analisar um texto dramatúrgico e para que tenham elementos para construir um personagem com verdade e expressividade. E também porque consideramos que quando um cantor está num palco, qualquer palco, cantando, ele está em cena. Vou começar então citando Stanislavski, que é um grande teórico do teatro. Ele foi o primeiro a criar um método sistematizado para o treinamento de atores, e que também escreveu sobre a atuação de cantores em óperas e trabalhou em diversas delas na sua época. Ele fala o seguinte sobre os cantores: preocupados exclusivamente com a voz e a música, parecem ignorar o óbvio. Estão sendo não apenas escutados, mas também vistos e observados. Isso, gente, não apenas quando estão atuando em obras que têm uma dramaturgia. Em uma apresentação, em um show popular, também estão sendo observados. A plateia observa a postura, os gestos, os movimentos, a expressão corporal, facial, e tudo isso colabora, ou não, para o êxito da apresentação, porque existe um conjunto que é a performance. Olha só, pensa comigo. Qual é o instrumento de trabalho do cantor? Um pianista, por exemplo, tem um piano como instrumento. Ele contrata ou chama alguém para afinar e aprende uma técnica para tocar. Um pintor tem a tela, suas tintas, pincéis. E o cantor? Sua voz. Mas para essa voz sair, ela precisa de um corpo. É preciso ter um conhecimento do aparelho fonador. É preciso desenvolver uma consciência dos músculos que envolvem a respiração, a articulação, para que o cantor consiga emitir a nota que quiser, da maneira que quiser. Isso vocês já sabem. Mas, da mesma maneira, é necessário desenvolver uma consciência corporal para que o cantor possa expressar o que quiser, da maneira que quiser, com o seu corpo também. Se eu não tenho intimidade com o meu corpo, se eu não sei como ele se coloca no espaço, como é que eu vou escolher como me posicionar ou me movimentar durante uma apresentação? Como eu vou criar um personagem com uma partitura corporal diferente da minha? Será que todos os personagens andam como eu? Será que se eu andar naturalmente pelo palco, a plateia vai ter a sensação de que eu estou caminhando normalmente? Então, para a gente dar início ao nosso processo rumo ao desenvolvimento de uma consciência corporal, de uma consciência desse instrumento de trabalho, tendo como objetivo um trabalho cênico, eu vou passar uma atividade para essa semana, tá? Proponho que vocês passem a se observar, a observar o seu próprio corpo. Mas é uma observação diferente. Olhar no espelho ajuda, mas a ideia é desenvolver um olhar interior. Perceba como o seu corpo reage quando acorda, por exemplo. Como é que está a sua coluna? Ou quando você realmente desperta depois de um banho, qual a diferença nos seus movimentos? Ou quando você se senta para tomar um café ou trabalhar no computador, a sua coluna, ela fica ereta ou ela fica curvada? Ou para onde apontam os seus pés quando você senta para assistir algo na TV? Ou quando você leva um susto ou é tomado por um outro sentimento? Como é que fica a sua respiração? A observação que eu estou propondo é um olhar que vai de dentro para fora. Eu observo dentro e, como se tivesse uma câmera direcionada para mim, eu me observo de fora.
Para a gente pensar a importância desse exercício, eu vou citar um outro teórico que escreveu depois do Stanislavski, o nome dele é Grotowski, e ele ficou conhecido pelo seu livro Em Busca de um Teatro Pobre. Pobre aqui não no sentido de sem dinheiro, mas no intuito de criar um teatro que não precisasse de vestimentas e cenários mirabolantes, mas que tivesse no centro o trabalho do ator. Enfim, ele nos diz o seguinte: quando eu penso no trabalho sobre a voz, eu penso no trabalho sobre o corpo do qual essa voz emerge. E pensem, há pessoas na vida corrente que dizem algumas coisas para vocês, mas que não passa. No entanto, as palavras estão no lugar e a voz soa, mas o sentido não passa. É como se o esforço de fazer passar faltasse. Então vejam vocês, não podemos cortar a voz da palavra. Não podemos separar a voz do corpo, não podemos separar os impulsos e as ações do sentido. Para fazer passar o sentido, é preciso ter a energia que carrega as palavras. É preciso aplicar a energia palavra, a energia voz, a energia corpo-voz, a energia corpo-voz, palavra. É a partir desse trabalho que vamos construir caminho para perguntas como: onde devo colocar as mãos? Como devo me movimentar quando eu estou cantando? Eu devo ficar parado? Para onde que eu devo olhar? Eu devo encarar a plateia ou eu devo olhar para o nada? Eu devo criar um personagem ou uma persona para cantar ou eu devo ser eu mesmo? Como que eu caminho pelo palco? Eu devo me movimentar? Isso não vai prejudicar o meu apoio? Eu devo ensaiar os movimentos que eu vou fazer ou eu devo improvisar, fazer na hora? Bom, para respondermos essas e outras perguntas, precisamos de um processo que apenas se inicia com o desenvolvimento de uma consciência corporal. Lembrando que esse é um trabalho contínuo. A dança, o yoga, o pilates e qualquer tipo de atividade física ajuda e muito, pois auxilia no ganho dessa intimidade com o nosso instrumento de trabalho. Mas eu lembro que a ideia aqui não é trabalhar um corpo pensando na estética, mas sim trabalhar o corpo que se tem, ganhando consciência de suas características e potencialidades. Pois é esse o corpo que vai comunicar quando você estiver cantando. Mas comunicar o quê? Precisamos fazer sempre algumas perguntas antes de subirmos ao palco para cantar uma música. Qual é o meu objetivo? Por que é que eu estou aqui? O que é que eu quero comunicar com essa música? O corpo é inteligente e ele responde a partir de impulsos. Então, se a minha concentração estiver focada em o que vão achar da minha apresentação, será que eu vou conseguir atingir tal nota? Ai meu Deus, como eu estou nervosa. Ou ai, a minha voz é maravilhosa, eu quero que todo mundo me elogie. O seu corpo vai reagir de acordo com essas intenções. Mas se a sua concentração for direcionada para o que o eu lírico da canção está falando, o seu corpo também vai reagir a isso. Mas para que isso aconteça, o seu corpo precisa estar disponível, consciente e ativado. E é também necessário ter estudado a música, não apenas a partitura, mas também o contexto no qual ela foi escrita, as frases, as imagens que ela evoca. Se for em outra língua, é fundamental saber a tradução. E a própria música, com todos os seus elementos melódicos, harmônicos, nos dizem algo, assim como a letra da canção. Em que ambiente emocional essa música te coloca? Quando você ouve essa música ou canta essa música, o que você sente? Faça esse exercício também. Deixe que a música que você está estudando agora percorra o seu corpo todo e ouça e cante com todo o seu corpo. Eu volto a citar o Grotowski. Para fazer passar o sentido, é preciso ter a energia que carrega as palavras. É preciso aplicar a energia palavra, a energia voz, a energia corpo-voz, a energia corpo-voz, palavra. Isso vale para a voz falada e para a voz cantada. Na descrição aqui do vídeo estão as referências bibliográficas de tudo que foi conversado aqui. E no grupo do WhatsApp tem algumas sugestões de leitura. A gente continua a nossa conversa por lá. E lembre-se de fazer os exercícios, porque a gente vai conversar sobre eles depois. Até mais!